Olá, amados, vamos prosseguir. Hoje, o tema hoje é este. Vamos verificar alguns pontos difíceis da Bíblia que talvez você não entenda. Porque se você não estudar a Bíblia, meu amigo, com muita atenção, certamente você não vai compreender, tá certo? Mas aqui, pela graça de Deus, nós vamos caminhar um pouquinho nesses assuntos mais difíceis que a Bíblia apresenta, certo? Vamos aqui, abrindo a Bíblia no livro de Apocalipse. Pega a sua Bíblia, meu amado, aí. Você que está me ouvindo aí, você que está aí com o intuito de se preparar corretamente, pegue aí, por favor, a Bíblia, a palavra de Deus, e abra agora no texto principal. Esse é um dos textos, tá, meu amado? Que talvez a pessoa não esteja compreendendo, porque realmente é um texto que é um pouco difícil de você compreender. E se você não compreendê-lo, você vai acreditar em alguém que torce esse texto para mostrar coisas que não são verdades. Porque isso foi mostrado para mim quando me disseram que no período da volta de Jesus, no tempo da volta de Jesus, me disseram isso, me ensinaram isso. Aqueles homens que furaram, que transpassaram Jesus ali na cruz, aqueles homens que foram incrédulos, aqueles soldados romanos ali, que vieram com a lança e furaram o lado de Jesus, me disseram isso, me ensinaram isso por mais de 20 anos. Eles iriam ter uma mini ressurreição especial antes da volta de Jesus, para ver Jesus aparecer nas nuvens, depois cair sobre a terra e morrer. E morrerem. E aí morreria, e Jesus vinha nas nuvens, e eles ressuscitariam. Aí veria e morreria e não ressuscitaria, para ser ressuscitado no final. Entendeu o que disse aqui? O que me ensinaram? Me ensinaram isso. Que esses que transpassaram Jesus, quando Jesus aparecia nas nuvens, aqueles que tivessem mortos, eles iriam ressuscitar numa mini ressurreição especial, para ver Jesus aparecer nas nuvens juntamente com os ímpios vivos, e depois eles que estavam mortos, que haviam ressuscitado ali, eles morreriam de novo, para ressuscitar 1000 anos depois. Olha que coisa. Olha que coisa. Então isso aqui, você percebe, tem aí nos programas de televisão as pegadinhas, não é? Então, nessa pegadinha aí, meu amado, caiu muita gente. E tem muita gente aí se dizendo entendedor da Bíblia, ensinando isso aí. Só que eu fui atrás disso porque isso era um ponto difícil para mim. Como é que essas pessoas iriam ressuscitar? Morreram ímpios. E a Bíblia diz que os ímpios não ressuscitam primeiro. Então isso contradiz. Eu digo, peraí, eu vou atrás disso. E fui atrás. E agora eu quero te mostrar. Por quê? Porque se os ímpios ressuscitam primeiro do que os santos, está contradizendo a Bíblia toda. Não existe. A Bíblia diz que existem 2 ressurreições. Uma ressurreição é no momento da volta de Jesus, chamado primeira ressurreição. Aqueles que fizerem parte desta ressurreição é porque morreram preparados, certo? E foram transformados vivos também, porque estavam preparados, certo? Então, aqueles que morreram preparados e esses que estão vivos, preparados, irão se juntar, irão ressuscitar os mortos, irão transformar os vivos e juntos subirão para encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. Tá certo? Esta é a primeira ressurreição. Se você estiver vivo, você tem a chance de ser transformado, revestido da imortalidade, enquanto você está vivo. Depende de você estar preparado, certo? Agora, se já morreu, irá também ressuscitar. Se morreu, preparado. A condição de salvo. Veja, é a condição. Hoje existe a condição de pessoa salva e a condição de pessoa perdida. A condição de pessoa salva, quando você está nessa condição, você está preparado. Se você morrer, a morte não será problema. Por quê? Porque você tem a garantia de que você vai ressuscitar no momento que Jesus aparecer.
pode levar o tempo que levar. Você vai dormir na sepultura o sono da bem-aventurança do salvo, o estado de salvo na sepultura. Você vai estar na sepultura, mas com a promessa de ouvir a voz do Salvador e ressuscitar primeiro. Estará salvo para sempre. Porque morreu preparado. Está na sepultura no mesmo estado que você... Só aconteceu que você morreu. O estado que você estava vivo, você estava preparado. Você tinha tomado suas decisões, você estava compreendendo a Bíblia corretamente, renunciou ao pecado, se batizou em nome do Salvador, você estava preparado. Mas você morreu, então você foi para a sepultura. Ali, chamado o estado de bem-aventurança. Porque quando você vai para a sepultura preparado, você não vai para um estado de terror. Na expectativa de assim que for chamado para ressuscitar, você já entrar no terror do lago de fogo. Que é isso que vai acontecer com os perdidos 1000 anos depois da volta de Jesus. Mas você vai estar na sepultura, num estado de paz, num estado de bem-aventurança, certo? Aguardando Jesus aparecer para te chamar. Venha, meu filho, ressuscita para a vida eterna. E você vai ressuscitar e subir com ele para as nuvens nos céus e permanecer com ele durante 1 milênio, julgando os ímpios da terra. É isso que diz a Bíblia. Então, mas não me foi ensinado isso. Foi ensinado para mim outra coisa diferente. Misturado com essas coisas aí. Não dava um entendimento. Hoje eu vou lhe explicar corretamente, assim como está dizendo a Bíblia. Então aqui no livro de Apocalipse 1, verso 7. Leia comigo aqui, ó, dizendo assim, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Esse todo olho verá. Esse todo olho verá foi que complicou para mim, porque quando falou todo olho verá, aí agora você acha que é todo mundo. Então não precisa mais se preparar nada, porque todo mundo vai ver. Agora aí eu fui para a Bíblia, porque eu queria saber, porque uma coisa é você ver Jesus vindo nas nuvens dos céus e você cantar o cântico da vitória de Isaías 25:9. Glória! Olha o que eu estava esperando, aconteceu. Glória a Deus. Você está glorificando. Uma condição é esta. E a outra condição é aquela de Apocalipse 6,16. Aonde irão desesperados olhar e dizer: montes, lajedos, caiam sobre mim para me esconder da face daqueles que estão vindo nas nuvens dos céus, porque chegou a sua grande ira. E quem vai poder subsistir? Porque não estavam preparados. Aí, meu amigo, é que você tem que fazer o peso das coisas hoje. Então aqui, todo olho o verá. E diz aqui, ó, até mesmo aqueles que o transpassaram. Vai ver. Aqui a Bíblia está dizendo isso, que vão ver. E todos os povos da terra se lamentarão por causa deles. Assim será, amém. Tá vendo? Olha aqui, ó. Todo olho verá. Olha que coisa impressionante, né? Um verso desse aqui, meu amigo, se você não tiver o entendimento da Bíblia, você não vai conseguir se preparar corretamente. Esse verso aqui é um verso difícil de entendimento. Mas pela graça de Deus, nós vamos ver o que diz as Escrituras a respeito da volta de Jesus, para que você entenda o contexto. Tá? Então vamos lá para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16 e 17. Certo? Vem comigo, aqui diz assim, ó. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, tá vendo? E o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados.
com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Você está vendo? Aqui mostrando aí aqueles que irão ressuscitarem primeiro, serão aqueles que estarão preparados, que estavam mortos, mas morreram preparados, certo? Depois nós, preparados, que estamos vivos, preparados. Está dizendo aqui, ó, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram ao encontro do Senhor nos ares. Outro texto esclarecedor aqui. Vem comigo. Aí para 1 Coríntios, no capítulo 15, como é que esses vivos que estavam preparados, como é que eles serão transformados? Vamos ver então? 1 Coríntios, capítulo 15, aqui o verso... 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 42, diz aqui, ó. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, morreu em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim será escrito. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante, que é Jesus. Então, aqueles que ressuscitarem, ressuscitarão como o corpo dele quando ele ressuscitou. E diz aqui, ó, o verso 51. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Está vendo? Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. Está vendo, meu amado? E aí a pergunta: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus não pode ser tirado, ele é um meio. Se tira ele entre Deus e o homem, coloca outras coisas, você não tem isso aqui, ó. Vai implicar na sua salvação. Não será transformados no momento da volta de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o meio. Se tira ele como meio, como é que vai fazer então? Você não firmou a sua vida em Jesus. Você não consertou a sua vida. Você não limpou, não se purificou, não se santificou, não estava preparado, vivo. Morreu despreparado. Então, aqui você tem que entender, meu amado, esse texto é muito profundo e esclarece essa verdade que está dizendo que todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Nós vamos avançar mais, para que nós possamos entender esse texto ao pé da Bíblia, ao pé da letra da Bíblia, o que está dizendo nas Escrituras. Ok? Que Deus te abençoe. Deus continue te abençoando sempre. Em nome de Jesus.